Você já ouviu falar em medicalização social? Bom, um tema muito comum nos dias de hoje, e eu vou dar exemplos práticos. Seria como se fosse uma criança muito agitada que rapidamente recebe um diagnóstico de TDAH sem ter sido investigado seu ambiente escolar, seu ambiente familiar. É como visto hoje a menopausa, como um problema que tem que ser tratado, sendo que provoca alterações biológicas no corpo feminino. Seria também como se fosse alguém após uma separação e que está ali numa profunda tristeza, tendo um diagnóstico de depressão e sendo medicalizada sem necessidade. Então hoje eu vou abordar um tema muito legal, muito recorrente, que a gente vê nos dias atuais, e uma série da Netflix. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo, os links dos artigos da série, para vocês darem uma olhada. Então vamos falar um pouquinho sobre esse documentário. O documentário chama Take Her Please. Ele fala de uma medicação que chama Xanax. O Xanax é um benzodiazepínico, que na verdade o nome dele é o alprazolam, que a gente conhece aqui no Brasil, e ele fala do advento dos ansiolíticos, dos benzodiazepínicos, desde 1950, quando começou o capitalismo, tendo essa visão principalmente nas mulheres. Só para contextualizar, antigamente as mulheres eram vistas como histéricas. Toda a ansiedade das mulheres era histeria. E aí, depois de um tempo, com o capitalismo, toda a sociedade foi mudando. O padrão, a pressão de crescimento, de trabalho, foi mudando. E aí, começou a ter outros termos para a população em geral, como neurohiperativismo. Outro exemplo chamava cérebro hiperestimulado. Foram dando outros termos para o que a gente conhece hoje como ansiedade. A ansiedade virou um modo padrão das pessoas viverem. É normal viver com ansiedade hoje, tanto pelo esse processo de capitalização que eu falei, tanto até pelo estímulo das redes sociais, tende a ser uma vida cada vez mais perfeita, mais certa, um mundo quase irreal. E a amígdala, ela funciona como um alarme emocional. Quando ocorre esse tipo de situação, ela precisa de um sistema de defesa. Então ela ativa o hipotálamo, que em resposta fisiológica, começa a ativar o sistema simpático. Existe um mecanismo chamado de luta ou fuga. E esse mecanismo, através do sistema simpático, faz com que a gente tenha aqueles sintomas da ansiedade, sudorese, que é suor excessivo nas mãos, taquicardia, os músculos ficam muito ativados. E além desse mecanismo do sistema simpático, ele ativa também aquele sistema do estresse, do cortisol que eu falei no vídeo anterior, lá nas adrenais, que acabam liberando as corticotropinas e acaba gerando um estímulo estressor no nosso corpo. E nesse tipo de situação de desconforto, a gente fica bobo. E por que isso ocorre? O córtex pré-frontal, ele tem a função de auxiliar, que a gente tenha foco, que a gente não se disperse. Só que quando a gente tem as ativações intensas das amígdalas, o córtex ele não consegue inibir o suficiente para que a gente tenha o controle necessário. E além do córtex pré-frontal, a gente também tem um outro freio no nosso corpo que ajuda a regular a nossa resposta emocional, que são os neurotransmissores GABA. Os benzodiazepínicos, eles não produzem GABA, mas eles aumentam a efetividade desses neurotransmissores. Eles se ligam aos receptores GABA lá no nosso cérebro e com isso eles abrem as portas mais facilmente para que os íons cloreto adentrem a membrana. E com isso o cérebro fica menos estimulado. Então traz a sensação de relaxamento, de concentração. A pessoa dorme melhor, ela se sente bem menos ansiosa. Mas se eles são tão bons assim, por que não usá-los então? O problema, na verdade, não é usar essas medicações, e sim o uso inadequado, o uso a longo prazo. O documentário mostra, inclusive, um paciente chamado John. O John estava à espera do seu filho e ele já usava os benzodiazepínicos com frequência. Com isso, ele teve um processo de abstinência, porque ele parou o uso do benzodiazepínico. E aí o corpo dele começou a reagir. Ele começou a ter dores físicas, começou a ter tremores, como se fosse uma abstinência ao álcool. Não sei se vocês já viram, mas é semelhante. Então, causam outros sintomas também, como cada vez mais exigência de doses maiores, porque ele faz um efeito rápido, mas a manutenção da droga no corpo se desfaz rapidamente. Então é necessário cada vez doses mais altas para continuar o efeito do benzodiazepínico no nosso corpo. Tem outro exemplo também de uma jovem que com o tempo ela vai tendo falhas na memória.
ela acabava de tomar o remédio, mas não lembrava de nada que acontecia antes do remédio. Vou deixar um trecho dela falando, ela fez até um canal no YouTube pra falar o que aconteceu com ela depois do uso dessa droga. Memory loss while you're on it, and at least for me that was very true. I would definitely not recommend driving on it or like doing anything important. E no final do documentário, aparece algumas psiquiatras falando sobre, claro, que a medicação é importante e ela pode ser útil em alguns casos, não a maioria dos casos, como acontece hoje, mas aborda algumas terapias alternativas e que devem ser tentadas de início. Hoje, a gente raramente se expõe ao sol, a gente raramente faz leitura, terapia, principalmente a cognitivo-comportamental, que é a que mais tem estudos mais atualizados, além de outros fatores como atividade física, boa alimentação, um bom ambiente, um ambiente saudável. Fora que a gente tem que lidar também com alguns fatores genéticos, mas que isso não dita as regras. E um dos estudos mais robustos que a gente tem na atualidade é um estudo de 2017 que fala sobre o efeito do uso prolongado dos benzodiazepínicos no nosso corpo, de 2017, que chama os efeitos cognitivos residuais médios e de longo prazo do uso do benzodiazepínico. É uma meta-análise. Esse artigo, ele identificou, através da soma dos estudos, da análise de vários estudos, identificou vários déficits cognitivos associados à terapia de longo prazo dessa medicação. Alguns deles são áreas como a memória de trabalho prejudicadas, a velocidade de processamento, a atenção sustentada, a memória recente, a linguagem expressiva e construção visoespacial. E aí eu trouxe duas reflexões pra gente pensar. O primeiro é, até quando o sentimento que a gente tem é normal? Até quando é normal sentir ansiedade? Porque a ansiedade é um sentimento, é algo normal que a gente sente, igual sentir raiva, sentir prazer em alguma coisa. E o outro ponto que eu deixo aqui, não é como a gente deve parar de sentir ansiedade, mas por que ela está presente hoje, no nosso dia hoje. Por exemplo, eu sou muito estimulada pelas redes sociais, eu sou uma pessoa que me compara muito com o ambiente que eu vivo, como que é o meu ambiente familiar, meu ambiente na escola, no trabalho. Não é só fugir da ansiedade, mas saber lidar com ela. Então, se você gosta desse tema de comportamento, de reflexão, curte, comenta, fica aqui para mais vídeos no canal, fale temas que vocês queriam ver aqui. Um beijo.